convidar aqui o irmão David. Eu vou precisar de um microfone aqui, por favor, gente. O irmão David, ele é dos Gideões Internacionais. Ele esteve conosco pela manhã. Por favor, ele vai partilhar conosco esse projeto que certamente é conhecido da maioria de nós. Fica à vontade, meu irmão. Sou da igreja com a paz de Deus nesta tarde. É um prazer e um privilégio para mim poder estar convosco e também os meus irmãos do mesmo ministério que estão aqui à frente também e podermos partilhar um pouco daquilo que Deus tem feito através do nosso ministério e o que é o nosso ministério. Deixem-me partilhar convosco um pequeno testemunho. Aqui há um tempo atrás, uma senhora que vivia em Vigo, ela tinha uma amiga e esta amiga era crente, era membro de uma igreja. E esta sua amiga estava evangelizando, procurando evangelizar, levar aquela sua amiga ao Senhor Jesus. Mas ela sempre resistiu, ela não estava muito para aí virada. Ora, acontece que aquela senhora crente, nossa irmã, ela faleceu. E no dia do seu funeral, a mensagem foi pregada. E aquela mensagem que foi pregada tocou fortemente o coração daquela senhora que até ali tinha recusado o Evangelho. Quando chegou a casa, ela disse para o marido: eu fui tocada fortemente, aquela mensagem tocou-me e eu preciso de ir à igreja daquela minha amiga. E o marido não estava assim muito virado para isso, mas ela insistiu tanto, mas eu quero que tu vás comigo, porque eu não conheço lá ninguém, eu tenho vergonha de aparecer lá sozinha, portanto eu preciso que tu vás comigo. E ele, com muita resistência, mas lá foi. Não é boa ideia nós resistirmos muito às nossas esposas, não é? Então ela foi, eles foram, e ele de vez em quando, umas vezes assistia, outras vezes deixava a sua esposa lá e ia ter com os amigos. Ora, acontece que, ao fim de um tempo, eles tiveram a oportunidade de um pacote promocional através de uma agência de viagens para virem passar uns dias ou uma semana ali num hotel de 5 estrelas ali na zona do Estoril. Era mesmo como nós dizemos em português, uma grande pechincha. Não sei como se diz em brasileiro, mas era uma grande pechincha. Era mesmo um pacote com uma grande promoção. E eles lá vieram. Não era a altura alta, não era a época alta, mas eles lá vieram então e passar uns dias ali naquele hotel, um hotel com todas as condições, piscinas, de água quente, de água fria, interiores, exteriores, até tinha um campo de golfe, tinha todas as condições. Muito mais do que aquilo que eles podiam pagar em condições normais. A primeira noite, ela foi extremamente quente. Extremamente quente. O marido, ele não conseguia dormir. Enquanto a esposa e o filho, eles dormiam como uns anjinhos. Mas ele não conseguia dormir porque estava imenso calor, E ele não conseguia estar na cama, não adormecia. Ele levantou-se, ele veio até à varanda, estava ligeiramente mais fresco, mas voltou para dentro, estava quente. Ele não conseguia adormecer e começou à procura lá nas gavetas e naqueles flyers e aquela literatura que existe normalmente nos hotéis. E ele começou a ler. E, enfim, esgotou aquela literatura toda até que abriu uma gaveta e encontrou uma Bíblia colocada pelos Gideões. E abriu ao calhas. Sabem que, quanto a Deus, não há coincidências. Há cristocidências. E ele abriu em João capítulo 1. Assim ao calhas. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Esta porção da palavra de Deus impactou a vida daquele homem de tal maneira que ele ficou preso à leitura da palavra de Deus. E ele continuou a ler toda a noite. Leu toda a noite, até que a sua família, eles acordaram e viram-no acordado. Mas o que estás a fazer? Eu estou a ler a palavra de Deus. E aquela palavra que ele leu durante aquela noite fê-lo compreender que o Logos, a palavra, o próprio Jesus, ele veio
mas os seus não o compreenderam. Mas para aqueles que o aceitaram, ele deu-lhes o poder de Deus para que fossem tornados filhos de Deus. E ele então agora era um filho de Deus. Era uma nova criatura, completamente transformado. Bom, mas aquilo estava imenso calor. Porquê que estava tanto calor? Acontece que naquele quarto, eles tinham uma pequena sauna. E eles tinham esquecido da sauna ligada. Então, estava imenso calor, mas a sua família, eles dormiam como anjinhos, como eu já disse. Mas aquele homem ele não pôde dormir. Deus preparou aquela circunstância para que aquele homem ele pudesse ter contacto com a palavra de Deus e fizesse uma revolução autêntica na vida daquele homem para a eternidade. Ele hoje é membro daquela igreja lá em Vigo e é também lá um dos diáconos da igreja e é também já um gideão como nós. E nós recebemos este testemunho escrito aqui há pouco tempo. Deus é tremendo, Deus faz coisas, os seus planos são muito mais altos do que os nossos e muitas vezes nós não compreendemos, mas Deus coordena as coisas para que Ele possa alcançar a vida daqueles que estão perdidos. Os Gideões, nós somos uma associação de homens cristãos de negócios e profissionais que juntamente com as nossas esposas servimos a Deus. E somos membros de igrejas evangélicas, tal como esta igreja aqui. Eu sou membro de uma igreja, os nossos irmãos também são membros de uma igreja. E estamos atualmente presentes em 200 países, territórios e possessões ao redor do mundo. E temos um objetivo único, que é o de ganharmos almas para o Senhor Jesus Cristo. Bom, não estou a ser criativo, pois não. Mas que este é o nosso objetivo de todos nós, como igreja, como participantes da igreja. E Deus usa os diferentes ministérios para alcançar este objetivo, ganharmos almas para o Senhor Jesus Cristo. E nós procuramos alcançar este objetivo através do nosso testemunho pessoal, da nossa vivência, da maneira como os outros nos veem, quando nos contactos diários, da nossa vida diária, nós contactamos com tantas pessoas e nós podemos ser sal e luz e podemos marcar a diferença pela positiva. E podermos também fazer o nosso trabalho, chamamos de trabalho pessoal, tendo estes novos testamentos pequenos. Alguns de vocês talvez já viram, já viram? Tem um? Muito bem. E podermos também oferecer estes novos testamentos aos nossos amigos, às pessoas com quem contactamos, às vezes é no supermercado, numa bomba de gasolina. Eu já o fiz em aviões, já o fiz em vários locais, sempre que Deus nos dá esta oportunidade. E nós estamos preparados, nós podemos oferecer a palavra de Deus, juntamente com a palavra de testemunho. E a partir daí, o Espírito Santo fará o resto. Fazemos-lo também através da colocação e distribuição da palavra de Deus em diferentes lugares. Talvez a mais conhecida de todas é nos hotéis. Foi aí exatamente que começou a distribuição da palavra de Deus pelos Gideões. Foi em hotéis. Mas depois passou também a escolas, a prisões, a hospitais e outras áreas de saúde. Também aos militares e outras áreas. Estamos neste momento a celebrar. Foi alcançado recentemente a cifra de 2,5 mil milhões de cópias distribuídas desde o início do Ministério há mais de 120 anos. Estamos a distribuir, o irmão ainda há pouco falou na Índia, estamos a distribuir cerca de 1 milhão de cópias por semana na Índia. Deus tem abençoado este ministério de uma forma tremenda. O primeiro 1.000 milhão necessitámos de 74 anos. O segundo 1.000 milhão, isto em português é difícil dizer, porque em inglês eles falam em billions, né? Nós não temos bilhões, mas o segundo foi de 14 anos. E agora este meio mil milhão foi alcançado em 7 anos. Então, Deus tem estado a abençoar este ministério de levarmos a palavra de Deus. Nós queremos na promessa que o próprio Deus nos deixou em Isaías, capítulo 55, verso 11, que diz que a minha palavra, ela não voltará para mim vazia. Mas ela fará aquilo que me apraz, fará aquilo que me dá prazer e prosperará naquilo para que a enviei. Então, nós temos visto isto ao longo dos anos,
de que Deus realmente ele tem, através da sua palavra, alcançado vidas e corações para si. Que hoje, pessoas como aquele hoje podemos dizer nosso irmão, é também já um membro ali na igreja ali em Vigo. Eu tenho uma responsabilidade também internacional e tenho a meu cargo alguns dos países do Médio Oriente onde nós estamos representados. E um desses países é Israel. E quando nós pensamos em Israel, uau, é o país onde nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele foi crucificado, onde ele ressuscitou. Enfim. Mas Israel é um dos países mais difíceis de evangelizar no mundo. Este livro não é bem-vindo. Novo Testamento. Este livro fala de um homem que teve a ousadia de dizer que era filho de Deus e que ele próprio era Deus. E isto hoje não é muito bem-vindo lá em Israel. Mas nós fazemos o nosso trabalho de acordo com as oportunidades que Deus nos vai dando. E a última vez que eu estive em Israel, o Espírito Santo ele me levou a uma igreja. Isto tem uma história por trás que eu não tenho tempo para contar em pormenor aos irmãos. Foi mesmo o Espírito Santo que me levou a uma igreja. Num dia de semana, quando não era suposto haver culto, nem a igreja estar a funcionar, e eu fui lá e estava a acontecer uma conferência. E esta conferência, ela reúne diferentes ministérios que estão a funcionar dentro de Israel ou a partir de fora de Israel, com vista à evangelização de Israel. E eu tive a oportunidade de estar ali, não estava no meu programa, foi Deus que me levou ali. Eu participei na primeira sessão e no final da primeira sessão saímos para fora e cada um daqueles ministérios eles tinham alguns stands com materiais e eu fui passando por alguns deles até que cheguei a um stand e vinha-me aproximando. Estava um homem, com os seus 40 anos talvez, ali no stand e eu fui-me aproximando e ele assim que me viu olhou para mim e disse assim: espera aí, você é dos Gideões? E eu fiquei assim um bocadinho surpreendido. A pensar, como é que ele sabe? Eu não tenho nenhum letreiro a dizer que sou dos Gideões. E ele disse: é você dos Gideões? Sim. Como é que sabe? É porque eu conheço esse símbolo. Nós temos este pequeno emblema que tem o símbolo dos Gideões. Eu já vi esse símbolo. Mas eu vou-lhe contar a minha história. Ele é dos Estados Unidos. E dizia: olha, eu quando era jovem, eu só arranjava problemas. Ou onde houvesse problemas, eu estava aí. Todo tipo de problemas. Estava envolvido em drogas, em roubo, e fui várias vezes parar à prisão. Mas como não tinha ainda 16 anos, eles não podiam manter-me na prisão e libertavam-me. Até que eu fiz 16 anos. Mas eu continuei naquela vida, problemas atrás de problemas, e uma vez eu fui preso. Fui preso e mantiveram-me na prisão. Mas o sistema americano, ele implica que os jovens continuem os seus estudos. Eles têm que continuar os seus estudos. Nós perguntamos-nos quantos mais testemunhos estão ainda aí que nós não sabemos. Um dia nós vamos saber. Um dia lá no céu nós vamos saber. Mas não nos importa a nós, porque nós estamos a fazer esta contabilização para nós mesmos. Mas é para procurarmos ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu gostaria de fazer-vos um desafio. Com a permissão do pastor Jean, nós já combinámos isto. Nós precisamos de mão de obra, precisamos de mais irmãos que se juntem a nós. Se o irmão é um homem de negócios ou um profissional, se tem o seu próprio negócio, ou tem uma licenciatura, ou tem algum cargo de gestão, até ao nível de um supervisor numa empresa, numa organização, numa instituição, fale connosco, nós vamos ficar ali no final para esclarecer alguma dúvida que possam ter. E se você tem paixão pelas almas perdidas, este pode ser o ministério que Deus quer que você possa fazer parte. Então, este é o nosso convite e o nosso desafio. E quero agradecer muito ao pastor Jean a oportunidade que nos deu esta manhã e já agora esta tarde também, de podermos estar aqui, conhecermos esta maravilhosa igreja, de celebrarmos juntamente convosco, mas também deixarmos aqui um pouco daquilo que é o Ministério dos Gideões Internacionais. Que Deus ricamente vos abençoe. Muito obrigado, pastor Jean.
servir dessa forma, como você ouviu aqui hoje, né? É um ministério muito lindo e há muito por fazer, não é? Há muita gente para ser alcançada e, às vezes, tudo que elas precisam é uma porção da palavra de Deus, não é? E nós precisamos ser esse canal que vai proporcionar isso. Amém? Vamos ficar de pé e nós vamos, então, receber a nossa porção da palavra de hoje. Segure a sua Bíblia e nós vamos fazer a nossa declaração de fé, como sempre fazemos juntos, dizendo assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, e eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Senhor, o nosso coração precisa tanto da Tua palavra. Por isso, encoraja-nos, fortalece-nos, corrige-nos, orienta-nos através da Tua palavra, para que cada um de nós possa vencer a cada dia, cada batalha que se apresentar diante de nós, porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ela pode nos purificar, pode nos transformar, tratar o nosso caráter e alimentar a nossa alma, como o próprio Jesus disse. Nós não queremos apenas o pão, mas queremos e precisamos, é uma questão de vida ou morte, precisamos da Tua palavra. Por isso, fique à vontade, Senhor, para falar conosco, porque queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 11. Lucas 11. Eu quero partilhar com você sobre ore com convicção. Ore com convicção. Lucas capítulo 11, deixa aberto aí. E enquanto você abre, eu quero enfatizar que muitos de nós até oram. Alguns não oram, outros oram pouco, outros oram muito, mas nesses grupos de crentes, muitos oram com desconfiança. Muitos oram sem convicção de que a sua oração será respondida. E Jesus, quando falou de oração, num dado momento, ele falou para que as pessoas pudessem orar, em outras palavras, com convicção. E é isso que nós queremos ouvir de Jesus nesta hora, em Lucas capítulo 11, a partir do verso 1 até o verso 13. Mas nós vamos lendo e refletindo naquilo que a palavra do Senhor vai dizendo. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Bom, primeiro, o texto diz que Jesus estava orando e ele terminou a oração e os seus discípulos foram fazer uma pergunta para ele, um pedido para ele. É interessante que aqui não diz que os discípulos estavam orando, então eu não penso que não seja uma forçação na minha interpretação aqui, de que eu posso imaginar que os discípulos de Jesus estavam ali de braços cruzados, esperando Jesus orar. Jesus estava orando e todo mundo ali olhando, porque diz o texto que ele orou, depois que ele terminou de orar, os discípulos lhe pediram: ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. É possível, totalmente possível, que nós não saibamos orar. A Bíblia vai falar disso num outro momento. Nós não sabemos orar, porque orar, em linhas gerais, a grosso modo, é você falar com Deus. Em outras palavras, é você ligar a terra com o céu. É você, alguém disse um dia que a oração as orações são as pernas do crente no reino do Espírito, né? Você se movimenta no reino espiritual através da oração. Então, é possível que muitos de nós
anda manquejando no reino espiritual, ou nem anda, né, arrasta, ou nem se movimenta no mundo espiritual, né, ou anda de qualquer jeito, porque realmente nós temos dificuldade de orar, nós temos dificuldade de orar como deve ser. Então os discípulos estavam a observar Jesus a orar, e Jesus então diz para eles assim, no verso 2, quando vocês orarem, e agora preste atenção que essa oração é muito conhecida, ele diz assim, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus então apresenta um modelo de oração para esses homens, que é um modelo que coloca toda a dependência em Deus. É um modelo de oração que começa e termina em Deus. Essa deve ser a oração do crente, não é? Porque qualquer oração que você faça que não seja guiada por esse modelo, realmente ela não sustenta nenhuma convicção. Se você orar assim, em nome do pastor Jean, demônio, eu quero que você saia do fulano de tal. Meu irmão, você acabou de dar a escritura de uma casa eterna para o irmão, para o demônio na vida do irmão. Né? Se você mandar um demônio sair no nome de qualquer pastor, você está dando a chave e a escritura para o demônio ficar ali. Porque no nome de pastor nenhum vai sair. A oração que Jesus diz que deve acontecer, ela começa em Deus e termina em Deus. Essa oração é o modelo de... Jesus não está dizendo que nós temos que repetir isso aqui, né? Aliás, a tradição romana entendeu que sim, que você tem que repetir essa oração, porque é uma oração universal e etc e tal. Eu não vou entrar nesse mérito se você deve ou não repetir, mas a leitura que eu faço aqui é que Jesus, ele, ao ensinar os seus discípulos a orarem, e muito provavelmente eles deviam estar ouvindo Jesus orando alguma coisa semelhante a isto, minutos antes, ao ensiná-los a orar, Jesus então traz um modelo de oração em que toda a oração, ou tudo que é apresentado nessa oração, está conectado com Deus, está dependente de Deus, e só Deus pode definir qualquer situação que é apresentada naquela oração. E aí Jesus, para explicar essa oração que ele está ensinando as pessoas a fazer, o nosso tema é ore com convicção, para mostrar para eles que ao orar, dentro do modelo estabelecido que ele colocou, eles devem orar com convicção. A frase ore com convicção não aparece aqui, mas ela está implícita aqui. Para mostrar para eles que eles devem orar com convicção, para mostrar para eles que quando eles falarem com Deus, o Pai, porque não está pedindo para o São Cicrano, a Santa Cicrana, Bertrana, né? Está falando com Deus, o Pai. Diga comigo, Pai. Então, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou para os discípulos dele. Então, quando vocês orarem, digam assim, Pai, santificado seja o teu nome. E aí ele desenvolve a oração. Eu não vou entrar aqui nos pormenores da oração do Pai Nosso. Então Jesus apresenta esse modelo para que eles entendam que quando eles orarem a quem? Ao Pai, eles tenham a certeza de que a oração deles será ouvida. Porque muitas orações são ensinadas, muitas orações. Existem milhões, ou se calhar bilhões, no brasileiro tem bilhões, no português do Brasil tem bilhões. Bilhões de orações. Se você vai na Índia, como falamos aqui da Índia, são 33 milhões de deuses na Índia. Para cada deus é uma oração diferente. Então, oração, você aprende oração em qualquer lugar? Aprende. Tem modelo de oração aí para vender, para dar, para emprestar. Tem muitos tipos de oração ou de orações espalhadas aí. Se você for na internet, você vai achar várias orações. Tem oração para casamento, tem oração para arrumar emprego, tem oração
não estou dizendo que você deve orar isso não, tá, irmãos? Estou dizendo que o que há no mercado aí, no mercado da fé. O que tem no mercado da fé? Tem oração para mal olhado, né? Tem oração para invejoso, tem oração para unha encravada, tem oração para dor de barriga, tem oração para crescer cabelo, para emagrecer, tem oração para tudo que você puder imaginar. Mas Jesus está ensinando um modelo de oração. A oração que deve ser feita pelo crente, a oração que aquele que é discípulo de Jesus deve fazer e a oração que ele pode ter a convicção de que será respondida. Por quê? Porque ele está seguindo aquele modelo que Jesus ensinou. E aí, para reforçar isso, Jesus apresenta uma história. Uma história. E ele diz assim no versículo 5. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho, nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Verso 8 segue, continua Jesus dizendo: digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso digo a vocês: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, a porta será aberta. Olha que interessante. No primeiro exemplo que Jesus cita, ele fala de um amigo. Ele não está falando de um estranho. Ele está falando de um amigo. E nós sabemos quem são os amigos com quem nós podemos contar. Ele está falando de um amigo. Se um amigo recebe lá na porta da casa dele um outro amigo, para que vem alguém que é amigo, vem pedir um pão, porque recebeu uma visita em casa de última hora, e a padaria já está fechada, o supermercado está fechado, e o sujeito não tem nada para dar de comer à visita, ele sabe aonde ele pode buscar. Então, imagina, você já se viu numa situação assim, em que você recebe uma informação, uma notícia, ou alguém de última hora, que você precisa fazer algo, e você não tem recurso para fazer aquele algo, você não tem recurso para suprir aquela necessidade. Essa semana que passou mesmo, eu tive que pegar dinheiro emprestado com a minha filha. Porque eu tive que pagar uma fatura que veio além. Eu estou muito novo ainda nessa coisa de carro híbrido. E aí, como diz aquele pessoal lá no Brasil, né? Se não tem as manhas, não entra não sem a instrução de um profissional, né? Se não sabe fazer, não entra não sem instrução do profissional. Aí me veio uma fatura de luz assim, eu falei: Jesus amado, parece que tinha 30 carros sendo carregados aqui nessa fatura, não é? E aí me desequilibrou no orçamento, eu falei: filha, me empresta um dinheiro aí, fazendo um favor, né? Eu fui em quem eu sabia que não ia me negar, né? Exatamente isso, né? Você, quando está vivendo uma situação e você precisa que alguém resolva para você, você sabe aonde você vai. E é disso que Jesus está falando. Ele está dizendo assim: então esse amigo recebe uma visita e precisa de pão, não tem pão. Ele vai aonde? Vai na casa do amigo. E Jesus, ele mostra 2 cenários com o mesmo fim. Um cenário que o amigo vai levantar para dar o pão porque é amigo. O outro cenário que o amigo vai dizer assim: não encha a minha paciência não, que já está tarde, eu estou dormindo. Mas mesmo assim, mesmo que o cara ache que está tarde e que ele está deitado, ele vai levantar por causa do incômodo do outro que já bateu na porta dele, já tirou o sono dele. Ou seja, não interessa, o cara foi na casa de alguém buscar aquele pão, nessa história, ele foi sabendo que ele ia voltar com o pão. Ele não sabia qual seria o desdobramento da situação lá, quando ele batesse na porta, mas ele sabia: eu vou voltar com o pão. E Jesus diz: ou o cara, ele vai dar o pão para ele, ou porque é amigo, ou porque o cara está incomodando.
Então, aquele sujeito que buscou o pão saiu de casa com uma convicção: eu vou trazer o pão para a minha visita. Eu vou trazer o pão. Tem crente que quando vai dobrar o joelho para orar, está vivendo uma situação que só Deus pode intervir. Irmãos, tem coisas que o seu vizinho resolve para você, tem coisas que seu pai resolve para você, sua mãe resolve, até o pastor resolve. É verdade que eu falo que o pastor é igual marido traído, né? Que é sempre o último a saber. Às vezes os irmãos estão fazendo coisa e tal, não sei o quê, o cara vai em todo mundo, e o pastor é o último, ele só vem quando já tomou a decisão final. Mas tem coisa que até o pastor pode resolver para você. Mas tem coisa que é só Deus na causa. É só Deus que pode intervir. Tem coisa que a medicina não resolve. Tem coisa que a medicina joga um balde de água fria em cima de você e diz assim: acabou. Nós aqui não temos solução nenhuma mais para você. Nós aqui não tem mais jeito. O que pode ser feito? Nós não sabemos. Tem coisa que você gasta um dinheiro, tudo que você tem, para ouvir da medicina qual é a solução, e chega lá, não tem solução. Tem coisa que só Deus, não tem terapia de casamento que resolve. Tem casamento que está numa situação que você fala assim, não tem solução mais para o casamento, humanamente falando. Eu recebo isso toda semana no gabinete. Não dá mais, acabou, já tentei de tudo. Aí a pessoa vem, e bom, se você vê é porque você ainda quer que a gente tente a oração em Deus. Se a pessoa, não, eu quero me separar, então procurou no endereço errado, na morada errada, porque o escritório do advogado é mais em cima ali. Porque se veio até mim, veio para orar. No mínimo, é para orar, eu vou concordar em oração com você. Porque só Deus é que responde. Tem situações que é só Deus. Então, aquele que ora, no modelo que Jesus ensinou, está orando a quem? Ele não está orando a qualquer pessoa, está orando ao Pai. E quando ele ora ao Pai, ele pode ter a certeza, se ele ora dentro desse modelo que Jesus ensinou, e o modelo eu estou resumindo com as minhas palavras, é um modelo que começa em Deus, percorre todo o trajeto em Deus e se conclui em Deus. Ou seja, é um modelo de oração totalmente dependente de Deus. Eu não interfiro hora nenhuma nesse modelo. A minha ação, a ação de quem está orando, é só de apresentar e confiar. Ele não interfere. Deus, eu quero que o Senhor faça o meu vizinho parar de encher minha paciência. Mas o Senhor coloca nele uma enfermidade para ele entender que mexer comigo não é boa ideia. Não, aí eu já interferi na oração. Aí eu já interferi. Deus, o meu marido me traiu, Senhor. Tudo bem que eu vou perdoar, eu tenho que perdoar. Mas o Senhor quebra as pernas dele para ele aprender que eu sou a menina dos teus olhos. E ele traiu a menina dos teus olhos. Aí eu interferi na oração. O modelo que Jesus está dizendo começa em Deus, termina em Deus. Tem que estar tudo alinhado com Ele. Totalmente dependente dele. Essa oração você pode orar com convicção que será respondido. Porque ele disse que aquele cara que saiu de casa buscando pão, ele não foi em qualquer lugar, ele foi na casa do amigo, porque ele foi sabendo que ele ia voltar com pão. Eu não sei qual é o pão que você está buscando. Eu não sei o que você tem orado. Tem orações, irmãos, que você ora uma semana, tem orações que você ora uma vez só e Deus responde. Tem oração que você ora uma semana, Ele responde. Tem oração que você ora um ano. Tem oração que você ora 20 anos, 30 anos. Deus sempre vai responder às suas orações. Sempre. Aí alguém vai dizer assim, o pastor Jean acabou de dizer uma heresia. Vou te mostrar que Deus sempre responde. Existem 3 possíveis respostas que Deus te dá numa oração. Mas Ele nunca deixa você no vácuo. Ele vai te responder ou sim, ou não, ou espera. Mas Ele sempre vai te responder. Mas eu não ouvi nada, então limpa o ouvido, vai no médico, porque com certeza você está com dificuldade de ouvir.
Às vezes a gente fala assim, não ouvi nada, sabe o que significa esse não ouvir nada? É porque Deus falou um negócio que a gente não queria. Aí faz de conta que não ouviu. A gente faz de conta que não ouviu e tenta de novo. Vai que ele muda de ideia, né? Já viu aqueles meninos que chegam assim, pai, eu posso dormir na casa do fulano e tal? Não. Aí o menino faz de conta que não ouviu, vai lá, volta e tal, aí faz de conta que não perguntou e pergunta de novo. Gente, eu tenho 3 crias lá em casa. Tem 3 seres humanos que eu criei, né, desde pequenininho. Que saíram de dentro de mim também. Sou eu que tenho, é o homem que tem o cromossomo XY. Então, teve que sair de mim. Saiu de você, saiu da mulher, que saiu da barriga da Kate, claro, mas também saiu de mim. Então, eu sei o que eu estou falando. E você fala não e a pessoa insiste, parece... Às vezes você pergunta assim, qual é a parte do não que você não entendeu? N-A-O-T-I-O. Qual é a parte do não que você não entendeu? Então, se você acha que Deus não respondeu, às vezes ele pode ter respondido, mas é porque você não gostou da resposta, então você está insistindo. Orar com convicção não é obter sempre a resposta que eu quero. Orar com convicção é obter a resposta que Deus quer me dar. Porque eu sempre digo isso para as pessoas, se o seu Deus sempre concorda com você, tem alguma coisa errada com esse Deus seu aí. Porque o Deus que eu conheço, ele não só concorda com a minha oração, não. Eu já recebi muita paulada na cabeça de Deus. Eu já recebi muito não de Deus, e glória a Deus que ele me deu não. Eu até brinco, um dos nãos que Deus me deu, uma das orações que ele, graças a Deus, não respondeu como eu pedia, é que quando eu me converti, eu era um sujeito viciado em pornografia, não é? Eu tinha uma vida toda pervertida, e me converto, e não conseguia ter pensamentos puros, só tinha pensamentos impuros. E eu com 27 anos de idade comecei a orar, Senhor, eu casado com a Kate, 27 anos de idade, Senhor, tira de mim, Senhor, todo desejo sexual, eu quero, me torna um eunuco, Senhor, eu quero ser um eunuco, porque eu não consigo. Irmãos, graças a Deus, ele não disse sim para essa oração. Se ele tivesse dito sim, eu estava lascado. Não ia ter nenhum filho. Kate já tinha virado uma freira, eu provavelmente um monge, né? Porque casado eunuco não funciona, né? Então Jesus está dizendo, quando orar, ore com convicção. O cara saiu de casa e falou, hoje eu arrumo o pão. E ele voltou com o pão. E Jesus continua dizendo, no versículo 11, ele diz assim, quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhes pedirem. Diga assim comigo, eu sou mau. E nós somos mesmo, irmãos. O ser humano é mau, por causa do pecado. Por causa do pecado. Ah não, pastor, eu sou uma pessoa boa, eu sou gente boa. Recebi a educação dos meus pais, sou uma pessoa correta, pago as minhas contas em dia, não fico falando mal de ninguém, mas mesmo assim você ainda é mau. Você ainda não presta. Se não é Deus na sua vida. Paulo vai dizer assim, ó, miserável homem que sou. Então diga assim para o irmão que está lá, acertou, miserável. Para quem não entendeu, é que tem um meme na internet aí que o sujeito pergunta para o cara, mais ou menos assim, quanto que é 2 mais 2? O cara fala 7, acertou, miserável. Jesus está dizendo aqui, que mesmo nós que somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Quando um filho vem, eu tenho filho, você tem, certamente a maioria aqui tem filho, e se você não tem filho, você certamente é filho, ou filha. Quantas vezes você chegou para o seu pai, para a sua mãe, pediu algo, sabendo que seus pais iriam fazer para você? Eu não estou falando aqui de
de caprichos, nada disso. Eu quero um tênis de marca, uma sapatilha de marca. Não. Seus pais, dentro de toda a possibilidade financeira que eles tinham, certamente eles fizeram o melhor para você. Pai, eu estou precisando disso, pai. O pai dava. Pai, eu estou precisando daquilo. Eu sou pai, eu sei o que é a natureza de um pai. Eu vejo a Kate com os meninos. Você como pai, como mãe, seu filho te pede, ele diz aqui, te pede uma comida, né? Ele te pede um pão. O que você dá para o seu filho? Ele te pede um peixe, você dá uma cobra? Ele pede um ovo, você dá um escorpião? Não. Quando um filho pede para o pai alguma coisa, é porque ele sabe que o pai vai dar. É verdade, tem uns pais que são meio sem noção, né? Às vezes você vê na internet aí alguns memes, não? O menino estava doido para ganhar um videogame e tal, e aí o pai dá a caixa do videogame, o menino abre a caixa do videogame, quando chega lá não tem nada, o pai e o menino fica chorando e tal. Tem pai que é sem noção, né? Quer ganhar like na internet e gera um trauma na vida do menino pro resto da vida. Não importa, importa que eu tenha likes. Se depois, o dia que eu vou ganhar na internet, eu pago psicólogo para o meu filho. Né? Tem pai que pensa assim, né? Exatamente. É sem noção, é sem noção. Mas eu estou falando um pai a sério, uma mãe a sério, né? Alguém que entende o seu chamado. Quando o filho pede uma comida, você dá a comida que o seu filho precisa comer, não é? É por isso que o filho, quando está com fome, ele corre para o pai, para a mãe, ele não corre para o vizinho. Ele só vai para o vizinho se ele foi abandonado pelo pai e pela mãe. Não é o caso aqui, porque Jesus está dizendo, né, no exemplo que ele cita, na história que ele conta, esse modelo de história é para se referir a quem Deus é como figura paterna. Que se nós somos maus, sabemos dar coisas boas, Jesus faz um paralelo, né, mostrando exatamente que o Deus que é bom, Deus Todo-Poderoso, que não tem nada de mal em Deus. Deus não é mau. Deus não tem nenhuma mancha de maldade nele. Deus não tem nenhum spot, nada no caráter de Deus que é ruim. Ele não nos daria aquilo que nós estamos clamando a Ele, a não ser que aquilo que eu esteja pedindo a Ele, como vai dizer Tiago, eu estou pedindo por vaidade, eu estou pedindo porque eu quero gastar com a minha própria cobiça. Né? E aí, nesse caso, o Senhor tem que dizer um não para mim. Mas é como eu disse, toda oração será respondida. Mas eu preciso orar com convicção. Convicção, não de que eu vou receber aquilo que eu estou querendo, mas que Deus vai me responder segundo aquilo que é a vontade dEle, que é o melhor para mim. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando você orar, ore com convicção. Eu não estou aqui querendo encorajar você a pedir qualquer coisa para Deus, tendo a convicção que você vai receber qualquer coisa que você vai pedir a Deus. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que você deve orar com convicção de que Deus vai responder a você segundo o que lhe for melhor. Quando o filho pede, na história que Jesus conta, o filho pede ao pai peixe, o pai não dá cobra. O pai dá peixe. O filho pede ovo, o pai não dá escorpião. Ou seja, o pai dá sempre o melhor para o filho. Tem gente que come escorpião? Tem. Vai na Ásia que você vai ver o povo comendo escorpião. Uma coisa é comer ovo, outra coisa é comer escorpião. O menino pediu ovo porque está com fome. O pai não dá qualquer coisa, não dá escorpião. Tem gente que come cobra. Mas o filho pede peixe, o pai, entre cobra e peixe, eu penso que peixe deve ser melhor. Eu nunca comi cobra. Tem gente que come. Tem gente que come tudo. Tem gente que, né, parece uma gaivota, come tudo. Então, mas o pai dá o que é melhor para o filho. Essa é a tônica da fala. O pai responde de acordo com aquilo que é o melhor para o filho. Então, quando você orar, ore com convicção. Você pode ficar de pé, por favor? Eu não sei qual tem sido a sua necessidade. Num dado momento, Jesus falou assim: peçam e recebam, busquem e encontrem,
batam e abrir-se-lhe-á. Abrir-se-lhes-á. Eu não sei qual é a necessidade que você tem hoje. Se é uma necessidade material, se é uma necessidade física, espiritual, emocional, ministerial. Mas eu não preciso saber. É só Deus que precisa saber. É só Deus que precisa saber qual é a sua necessidade. Talvez há pessoas aqui que a necessidade delas é dormir uma boa noite de sono. Talvez a necessidade de outras pessoas aqui é um dinheiro para pagar uma fatura amanhã. Talvez há pessoas aqui que a necessidade é a resposta de um processo na justiça ou de um documento que precisa para conseguir um trabalho melhor, ou se calhar é apenas um trabalho, a sua necessidade. Talvez a sua necessidade é saber que é amado, amada, sentir o acolhimento de Deus. Quem sabe você nunca ganhou um abraço. Hoje de manhã, uma irmã veio me dar um abraço, uma senhorinha, e disse para mim assim: eu posso lhe dar um abraço, pastor? É a primeira vez que eu vou lhe dar um abraço. Ela já caminha aqui há algum tempo, e ela quase quebrou a minha coluna, de tanta força que ela apertou. Mas eu me senti tão acolhido naquele abraço, e eu entendi que aquele abraço era não apenas para ministrar na minha vida, mas era mais para ministrar na vida dela. Talvez você tenha necessidade de se sentir amado como filho, filha, ou como marido, ou como esposa. Talvez você tenha necessidade de reconhecer a sua importância para alguém. Mas eu quero que você ore baseado na sua necessidade. Ore com convicção.